Olá, turma. É o professor Christopher Anderson. Estamos iniciando a disciplina de Planejamento Estratégico, cujo objetivo geral é transmitir aos participantes conhecimentos essenciais sobre as bases do planejamento estratégico, desenvolvendo competências que lhes permitam conquistar melhores resultados operacionais e a competitividade nas organizações. Esse objetivo, assim como os objetivos específicos, constam no plano que fora disponibilizado a vocês no grupo do WhatsApp, assim como também no aba da instituição. Essa nossa disciplina de planejamento estratégico é dividida em 3 unidades. Para cada uma dessas unidades nós teremos um vídeo e também teremos momentos virtuais para esclarecimento de dúvidas. Nesse primeiro vídeo, referente à unidade 1, faremos a introdução sobre os conceitos do planejamento estratégico, bem como os tipos. Vamos iniciar então sempre com questionamento, é sempre bom perguntar e a partir daí a gente ir formulando as ideias na nossa cabeça. O que é estratégia? O que vocês compreendem e entendem como estratégia? Será que ela tem uma conotação positiva, uma conotação negativa? A palavra estratégia tem origem na Grécia Antiga. Ela vem do grego strategos, uma junção de stratos, significa exército, e ago, liderança ou comando, e serviu inicialmente para designar o comando militar ou a arte do general, como preferem algumas fontes. Somente séculos mais tarde é que o termo foi incorporado à administração pública e posteriormente ao mundo corporativo. Hoje, a palavra é utilizada em vários contextos. Com frequência, falamos de estratégia de marketing, estratégia comercial ou estratégia de inovação. Também usamos para falar de futebol, política e relacionamentos pessoais, empresas, partidos políticos e mesmo organizações não governamentais têm suas estratégias. Tem um autor chamado Maximiano e ele afirma o seguinte: a palavra estratégia também envolve certa conotação de astúcia, de tentativa de enganar ou superar o corrente com a aplicação de algum procedimento inesperado. Portanto, ao utilizar a estratégia, visa estar preparado para as ações dos concorrentes, mantendo as organizações no mercado competitivo. Vocês estão observando aí nessa lâmina, eu coloquei bem pequeno, a capa de 2 livros. O primeiro livro é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e o segundo livro é O Príncipe de Maquiavel. Esse primeiro livro, A Arte da Guerra, data do ano 5 a.C. Ele preconiza o emprego de ações e estratégias que foram utilizadas na época. Já o livro O Príncipe de Maquiavel, escrito em 1513, e só foi publicado um ano depois, ele apresenta princípios básicos de estratégia e mesmo de planejamento ao estruturar a base do pensamento republicano que pretendia unificar as potências da Península Itálica. Inclusive, esse livro O Príncipe é um dos livros que eu geralmente indico quando os alunos fazem o curso de administração, porque ele vai apresentar as ações, os comportamentos que um dirigente, no caso do livro que seria o Príncipe, deve ter em relação aos que são comandados por ele. A estratégia está associada a questões relevantes que uma organização enfrenta e às decisões que ela tem que tomar a respeito das mesmas. Decisões estas que acabam determinando o seu sucesso ou seu fracasso. Tem um outro livro chamado Economia da Estratégia, que é bastante interessante, que é do professor David Betancourt. Ele escreveu junto com outros autores, são professores da Northwest University. E é um livro que foi lançado em 1996, eu acredito que é possível obter em PDF na internet, muitíssimo interessante. Ele é economista, mas ele faz toda uma análise bastante interessante a respeito da questão da estratégia, da prática da estratégia em uma organização. Muito se fala em planejamento estratégico, e nas organizações, de maneira geral, ainda se pode encontrar uma série de interpretações.
Em relação a esta ferramenta, a administração. Empresas de todos os tipos estão chegando à conclusão de que essa atenção sistemática à estratégia é uma atividade muito proveitosa. Empresas pequenas, médias e grandes, distribuidores e fabricantes, bancos e instituições sem muita finalidade de lucro, todos os tipos de organizações devem decidir os rumos que sejam mais adequados aos seus interesses. É importante estar colocando que as razões dessa atenção crescente, cada vez mais crescente à estratégia empresarial, são muitas, algumas mais evidentes do que outras, como nós iremos evidenciar ao longo desse nosso vídeo. Dentre as causas mais importantes do crescimento recente do planejamento estratégico, pode-se citar que os ambientes de praticamente todas as empresas mudam com surpreendente rapidez, principalmente nesse nosso contexto globalizante. Essas mudanças ocorrem nos ambientes econômico, social, tecnológico e político. A empresa somente poderá crescer e progredir se conseguir ajustar-se à conjuntura, a todo esse plano de mudança e transformações que vem ocorrendo no mundo. E, em função disso, o planejamento estratégico é uma técnica comprovada para que tais ajustes sejam feitos com inteligência. O planejamento estratégico ele pode definir como um instrumento mais flexível que existe na realização de um planejamento a longo prazo. O mais importante na utilização do planejamento estratégico é seu estreito vínculo com a administração estratégica das organizações, das empresas, dos organismos. Não se pode tratar isoladamente, sozinho, o planejamento estratégico sem entrar no processo estratégico, contribuindo assim de forma mais eficaz com a gestão dos administradores na obtenção dos seus resultados. Quando nós falamos de planejamento estratégico, nós estamos falando do todo, do conjunto, da organização. Então, daí a necessidade, a partir de uma série de ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas, se conhecer o chão onde se pisa, se conhecer a realidade da empresa como um todo. No início do século XX, uma tentativa de formalizar a maneira como se lida com o futuro das empresas foi apresentada por Fayol. Mas foi somente por volta dos anos 50, com o crescimento das empresas americanas como General Motors e Ford, não só nos Estados Unidos, é importante dizer, mas nós tivemos um crescimento bastante acentuado aqui no Brasil, principalmente da General Motors, a partir da segunda metade da década de 50. Que houve uma real necessidade de se desenvolver uma metodologia para planejar o futuro de uma maneira que o crescimento das empresas não ficasse atrelado somente às habilidades de seus executivos chefes. O Tavares, o autor Tavares, que é um dos de onde foi retirado essas informações, ele tem um livro chamado Planejamento Estratégico, a diferença entre o sucesso e o fracasso empresarial. Ele evidencia nesse livro que a maneira como é formulado, como é organizado e como é implantado, isso vai ditar o futuro da empresa, que pode ser, como o próprio título apresenta, o sucesso e o fracasso. Não basta, ele coloca isso no livro, que a empresa tenha um planejamento estratégico, se na hora da execução isso não se evidencia como tal, como aquilo que se encontra no papel. Ainda que exista a fase, o processo de monitoramento e controle, mas ainda assim isso não garante que a empresa terá sucesso a partir da execução desse planejamento estratégico. Nas décadas de 50 e 60, o planejamento empresarial focou, respectivamente, em definir o quanto se poderia gastar e planejar em que os recursos seriam gastos antes de alocá-los. Chegou-se então a fase de planejamento financeiro, onde as empresas se baseavam em previsões de receitas para determinar como os recursos seriam gastos. Apesar de mostrar-se eficiente no início, Tavares destaca dois problemas. Antes de listar esses problemas, é pertinente estar colocando que esse planejamento financeiro ele era baseado nas previsões de receita, na estimativa de gastos variáveis, feito no sistema fechado,
uma vez que era voltado exclusivamente para o ambiente interno, e a sua elaboração e execução acontecia de acordo com a cultura organizacional do empreendimento. Os gastos projetados tomam como referência os anteriores, numa linha de tempo, com expectativa de que vão se repetir. Então, mas não existia uma garantia real de que a receita que seria obtida posteriormente, de fato aconteceria. Tudo era muito baseado na série histórica de arrecadação, de lucratividade, mas isso não era uma garantia de fato que essa receita ela iria se evidenciar. Bom, entre os dois problemas citados por Tavares, primeiro havia uma inversão da ordem lógica das ações, onde primeiro definisse quanto gastar os recursos, para depois definir em que gastar, ou seja, os objetivos. Segundo os novos orçamentos, eram baseados nos gastos passados, que eu já até citei anteriormente. As consequências são comportamentos que ainda hoje podem ser observados em órgãos públicos no Brasil, como deixar de fazer algo por não estar no orçamento ou ter que gastar todos os recursos disponíveis para que não haja redução no ano seguinte. É uma característica, lamentavelmente, ainda muito presente no nosso ordenamento público, de geralmente no final do ano, nos últimos meses, as organizações, os órgãos, as secretarias correrem para gastar tudo aquilo que foi destinado para aquele ano, uma vez que, caso esse valor que estava planejado, que foi recebido, que foi alocado para ser gasto naquele ano, não seja executado todo, no ano seguinte pode haver uma redução. Uma vez que o valor do orçamento, ele também não só, ele é estipulado a partir da série histórica, daquele que foi gasto nos anos anteriores. Então se tira uma média e a partir dessa média se estipula também o orçamento do ano seguinte. Tem uns autores chamados Francisco Faria Costa, que eles vão dizer que há mais de 30 anos o tema planejamento tem sido relegado, deixado de lado no Brasil, principalmente no setor público. A partir dos meados dos anos 70, com as sucessivas crises associadas ao processo inflacionário em que o país esteve submetido, nós estávamos aí no período da ditadura militar, o planejamento esteve direcionado exclusivamente para atender às políticas de estabilização econômica, planejamento financeiro ou planejamento econômico. Nesse período, os esforços foram sempre concentrados nos objetivos de tentar frear a inflação, que era cada vez maior, cada vez mais galopante, controlar as contas públicas e a dívida externa, que era cada vez maior, deixando de lado o caráter do desenvolvimento nacional. Os militares deixaram uma dívida externa enorme para o Brasil. Na realidade, esse crescimento durante o período da ditadura militar foi muito crescente. Essa dívida ela é consequência também de todas as melhorias infraestruturais que os militares implantaram. Então se pedia dinheiro emprestado da FMI, ao Banco Mundial, mas não se pensava de como é que isso iria ser pago propriamente dito, para não prejudicar o desenvolvimento nacional. Nós temos aí um resumo dessa evolução do planejamento estratégico. Década de 60, nós temos aí a definição do planejamento de longo prazo e alguns fenômenos do mercado. O que significa dizer isso? Por volta dos anos 60, a tomada de decisão passou a ser mais eficaz, devido à crença de que o futuro poderia ser melhorado por ações realizadas no presente. Iniciou-se então o chamado planejamento de longo prazo. Quem vai dar muito destaque nisso é o autor Tavares, que eu citei anteriormente para vocês. Tentavam-se identificar novas tendências e alocar os recursos disponíveis de forma que a empresa conseguisse acompanhá-las. Por outro lado, ficava cada vez mais claro que os ambientes externos e internos mudam com o tempo, que havia outras possibilidades além das anteriormente previstas. O foco foi então deslocando-se da simples previsão para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no mercado. Na década de 70, o planejamento empresarial chegou a uma nova etapa, o dito planejamento estratégico. Começou-se a perceber a partir de então que tanto a empresa quanto o mercado
onde a primeira estava inserida, mudavam com o tempo e que simplesmente alocar recursos não resolveria o problema das empresas. Nós temos, nesse momento, uma realidade, um plano rígido. O autor Robson, ele vai afirmar que o planejamento estratégico apresentava alguns dos mesmos problemas do planejamento de longo prazo da década de 60, por se basear em previsões e por resultar em um plano rígido, fixo, inflexível, enquanto ocorrem mudanças imprevisíveis no ambiente com o decorrer do tempo, além de não considerar os aspectos culturais. Na década de 80, foi a vez da administração estratégica, um conceito muito mais amplo que passou a englobar o planejamento estratégico como uma de suas ferramentas. E, por fim, nós temos aí a década de 90, em decorrência do ritmo das mudanças cada vez mais aceleradas, testemunhou-se o processo de valorização da gestão estratégica, dando um enfoque mais sistêmico, mais global no processo de planejamento. Nessa imagem aqui, nós temos um resumo dessa evolução do planejamento estratégico. Vocês vão observar aí que as deficiências que são apresentadas em cada um desses períodos, em cada uma dessas décadas, elas são, na década seguinte, resolvidas. Como exemplo, qual era a deficiência do planejamento orçamentário financeiro nos anos 50? Não se comprometer com previsão de longo prazo. Que isso vai ser resolvido no planejamento de longo prazo na década de 60, como a gente pode observar aí. Na década de 60, qual era a deficiência que se observava? A não previsão das alterações ambientais, ou seja, não se observava que as mudanças do cenário externo poderiam influenciar na atuação da empresa no mercado. E isso foi resolvido na década seguinte com o planejamento estratégico, com a análise de mudanças ambientais externas, onde se começou a perceber que era de real importância analisar também a realidade externa. E assim nós temos a solução das deficiências nas décadas seguintes. Nessa década de 90, a gente tem a deficiência de falta de integração mais apurada com os modelos de mudança organizacional. É importante dizer que da década de 90 para cá, isso já vem sendo melhorado, já vem sendo melhor trabalhado pelas empresas, porque passou-se a perceber isso de forma muito crescente, que não só o cenário externo muda, mas o cenário interno também muda, uma vez que o cenário interno ele sofre influência do cenário externo. Dando continuidade à nossa discussão, mais uma perguntinha para vocês, turma de administração da Faculdade do Maranhão. Qual a diferença entre plano, programa e projeto? Nós, na disciplina de análise e elaboração de projeto, inclusive, fizemos essa discussão sobre o conceito de definição de projeto. Como eu tenho certeza que vocês já assistiram o primeiro vídeo da disciplina de análise e desenvolvimento de projeto, acredito que não seja difícil vocês responderem, pelo menos o conceito de projeto. Vamos então, a partir de agora, fazer essa diferenciação. O que é o plano? Nós vamos começar do mais abrangente para o mais específico. Então, vamos começar com o plano. O plano delineia as decisões de caráter geral, global do sistema, as suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e responsabilidades. O plano tem o sentido específico de sistematizar e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar o uso dos recursos do sistema, considerando que os recursos, via de regra, são escassos, pelo menos para a grande maioria das organizações. Deve ainda fornecer referencial que permita continuar os estudos setoriais ou regionais, com vistas a elaborar programas e projetos específicos, dentro de uma perspectiva de coerência interna do sistema e externa, em relação ao contexto no qual o sistema se insere. O planejamento aqui, o planejamento global, a gente pode usar essa definição, esse termo, inclui grandes orientações. Inclui a definição da missão, os objetivos gerais, as estratégias gerenciadoras, políticas institucionais, construindo assim um planejamento a longo prazo. Os planos são as diretrizes mais amplas, onde podemos encontrar os princípios
e finalidades para a ação. O plano deve trazer como orientação fundamental a ideologia que embasará os programas e os projetos, e aí de forma mais delimitada. Portanto, os planos estão na base da hierarquia. Os outros dois, que vêm posteriormente, programas e projetos, deverão ser elaborados segundo as premissas que foram definidas no plano. Nós temos aqui os elementos estruturais do plano, apresentado e elaborado pelos professores chilenos Simon Lozano e Sebastián Martí. Eles lançaram um livro em 1968, que é o Planeamento de la Educación. Esse livro, ele traça, dentro do contexto educacional, o que seriam os elementos essenciais para um plano. Mas que, embora tenha sido elaborado para o contexto educacional, cabe perfeitamente para todo e qualquer contexto. A professora Miriam Vélez Batista, ela tem um outro livro, que é o Planejamento Social, Intencionalidade e Instrumentação. Ela é doutora na área de serviço social e ela também traz essa estrutura dentro desse livro. Quais são os elementos? Primeiro, a síntese dos fatos e necessidades que motivam o plano e a formulação dos objetivos. Eu preciso conhecer de fato o meu chão, a minha realidade. Em seguida, a formulação da política de prioridades explícita e a razão da escolha. Uma vez que nós temos uma quantidade grande de prioridades, então vamos definir, vamos hierarquizar quais de fato precisam ser resolvidas, atendidas nesse momento. O quadro ordenado por itens das mudanças operar quanto à expansão de diferentes e modalidades do sistema, à estrutura e ao conteúdo dos setores e dos níveis dos sentimentos previstos. O quadro cronológico das metas ou resultados a alcançar ao término do período de suas etapas. Indiscutivelmente é necessário definir esses prazos. Os tipos e a magnitude dos recursos humanos, físicos e instrumentais indispensáveis. O volume e a composição das inversões e gastos para todo o período e para cada fase. A especificação das fontes ou modalidades de financiamento. É preciso, logicamente, saber de onde é que se vai obter os recursos para serem aplicados. A previsão de mudanças legais, institucionais e administrativas indispensáveis para a viabilidade do plano, coisa que lá na década de 60 não se levava em consideração. A distribuição das responsabilidades de execução e de avaliação dos resultados. O próximo elemento é o programa. O que é o programa? Então, nós saímos do mais abrangente que é o plano, agora vamos delimitar um pouco mais. O programa é basicamente um aprofundamento do plano. Os objetivos setoriais do plano irão constituir os objetivos gerais do programa. É o documento que detalha o setor, a política, as diretrizes, metas e medidas instrumentais. É a setorização do plano. Bom, esse programa ele se constitui em um planejamento um pouco mais específico, incluindo aí, como já foi dito, objetivos, metas concretas, estratégias, políticas e programas de abrangência e responsabilidades. Podendo ser um planejamento para médio prazo ou parte de um plano mais amplo, significando dizer que o programa está inserido no plano. Podemos dizer que os programas estão em segunda instância de hierarquia. Eles são definidos para traçar o perfil do sujeito que se envolverá com o trabalho, comportamento, postura administrativa, diagnosticar a situação, elaborar as ações e medidas que deverão ser tomadas. Os programas afunilam os planos. Eles se referem às áreas restritas de atuação. Enquanto que o plano ele é geral, abarca toda a organização, os programas são mais setoriais. Temos aqui os elementos básicos do programa, baseado também no livro dos professores Lozano e Martini. Elementos básicos: a síntese de informação sobre a situação a ser modificada com a programação, a formulação explícita das funções efetivamente consignadas aos órgãos e ou serviços ligados ao programa com responsabilidades em sua execução, a formulação de objetivos gerais específicos e a explicitação de sua coerência com as políticas, diretrizes e objetivos do sistema maior e de sua relação com os demais programas do mesmo nível. Atentem, eu fiz aí no final demais programas. Então, eu tenho vários programas
que respondem a um plano maior. A estratégia dinâmica de trabalho a ser adotada para a realização do programa. As atividades e projetos que comporão o programa, suas interligações, incluindo a apresentação sumária de objetivos e de ação. Os recursos humanos, físicos e materiais a serem alocados, mobilizados para sua realização. E a explicitação das medidas administrativas necessárias para sua manutenção. Projeto. Projeto é um documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. Nós estamos aqui no campo da operacionalização, no chão da empresa. É, portanto, a unidade elementar do processo sistemático da racionalização de decisões. Constitui-se da proposição de produção de algum bem ou serviço, com emprego de técnicas determinadas e com o objetivo de obter resultados definidos. A elaboração do projeto, em geral, acompanha um roteiro pré-determinado, o qual, via de regra, é definido de acordo com as necessidades e exigências próprias do órgão, do setor de execução. Podemos dizer também que é um empreendimento claramente planejado e delimitado pelos seus objetivos, suas atividades, sua abrangência temporal e financeira, seus beneficiários diretos e indiretos. Constitui o nível mais específico do planejamento estratégico. O projeto, apesar de considerar os mesmos elementos de um programa, constitui um nível bem maior de detalhamento, especificidade. É um planejamento, via de regra, de curto prazo. Bom, programa e projeto, para ficar mais claro essa diferenciação. A coletânea PMBOK, que eu já fiz uma discussão no vídeo da disciplina de análise e elaboração de projeto, ele vai fazer uma diferenciação entre programa e projeto. Só abrindo parênteses, para a gente estar lembrando, o PMBOK é aquele conjunto de práticas de gestão de projetos que é organizado pelo Instituto PMI, que é a referência mundial quando se trata de gestão de projeto, qualificação, certificação de gestão de projeto. Muito bem. Um programa é definido pelo PMBOK como grupo de projetos relacionados, interligados, de alguma forma interdependentes, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios estratégicos e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. Grave bem esse finalzinho. Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. Os projetos dentro de um programa são relacionados através de um resultado comum, eu até grifei aí, ou da capacidade coletiva. Se a relação entre os projetos for somente a de um cliente, vendedor, tecnologia ou recurso compartilhado, o esforço deve ser gerenciado como um portfólio de projetos e não como um programa. Perdão, de repente eu tenho um cliente e esse cliente ele é atendido de acordo com suas necessidades, ele é atendido por diversos projetos de uma determinada, mas não existe uma integração entre esses projetos para, de fato, se dizer que nós temos um programa. Como exemplo, eu coloco aqui, que foi retirado do livro que eu citei para vocês, da professora Batista, Plano de Serviço Social. Vamos, com esse exemplo aqui, tentar perceber bem essa diferenciação. O plano de serviço social é a longo prazo, é maior, né, que visa, por exemplo, atuar no aspecto social de famílias carentes, baixo poder aquisitivo. O primeiro programa seria o quê? O programa de infância e família. Dentro desse programa de infância e família, nós temos um dos projetos seria realizar um acampamento de verão. Dentro desse projeto eu tenho uma série de atividades, entre elas realizar uma excursão. E essas atividades são subdivididas em tarefas, entre elas preparar a roupa e o calçado adequado para poder participar dessa excursão. Dentro desse mesmo plano nós temos um outro programa que é o quê? Construção de edifícios escolares. Um dos projetos inseridos nesse programa, construir este edifício escolar.
A atividade desse projeto: levantar as paredes. Tarefa: colocar ladrilhos, colocar tijolo. Bom, deixa eu verificar aqui. Eu poderia citar também, dentro desse primeiro programa de infância e família, nós temos aí o projeto de realizar um acampamento de verão, mas um outro projeto dentro desse programa seria, por exemplo, um acompanhamento psicológico às famílias. Uma atividade dentro desse projeto seria realizar um mutirão de psicologia. E uma tarefa seria conseguir um local amplo para a realização desse mutirão. O planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando a maior grau de interação com o ambiente. Importante está sendo colocado que a direção ela engloba alguns itens como o âmbito de atuação da organização, macropolíticas, políticas funcionais, a filosofia, os princípios dessa organização, da sua atuação, as estratégias e a macroestratégia, as estratégias funcionais, objetivos funcionais, entre outros elementos que não podem ser deixados de lado. Existem dúvidas também sobre as diferenças entre plano estratégico, plano tático e plano operacional. O autor Akoff esclarece que o plano estratégico é pertinente à organização como um todo, enquanto os planos táticos estão relacionados com as diversas áreas da organização. Por exemplo, um plano financeiro e um plano de marketing são planos táticos. Para operacionalizar os planos táticos, são preparados planos operacionais, que orientam a alocação de recursos para cada parte dos planos táticos. Como exemplo, eu posso dar para vocês um plano estratégico que seria, por exemplo, aumentar a satisfação dos clientes em 20%. Claro que teria que se procurar uma maneira de metrificar esse percentual de aumento de satisfação. Esse seria o plano estratégico. Um plano tático dentro desse plano estratégico seria garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em no máximo um dia. Aí, nesse caso, seria o setor, por exemplo, de despacho e transporte, que teria essa responsabilidade. E um plano operacional seria implantar um sistema de separação e rastreamento de pedidos, permitindo que aquele plano estratégico de aumento da satisfação dos clientes aumentasse em 20%. Ora, uma maneira de aumentar essa satisfação é justamente permitindo que as compras cheguem dentro do prazo ou até antes do prazo, principalmente antes do prazo que foi estabelecido. Outro exemplo que eu poderia dar de um plano estratégico seria elevar o índice de capacitação dos funcionários em, por exemplo, 30% ou 40%. Considerando que quanto mais qualificação, melhor está o nosso colaborador. Qual seria um plano tático? E aí seria um plano tático, por exemplo, que o setor de gestão de pessoas garantir que 100% dos funcionários passem a ter uma graduação. Então, o setor de gestão de pessoas vai trabalhar nesse sentido. Ele tem esse objetivo. E como é que isso poderia ser concretizado? Aí a gente passa para o plano operacional. Uma das estratégias seria fechar a parceria com uma universidade para capacitar os funcionários. Isso poderia, inclusive, vocês, por exemplo, que são gestores dessa empresa, poderiam estabelecer uma parceria com a FACAM para que todos os colaboradores pudessem receber a qualificação apropriada, a melhor qualificação que se pode ter no estado do Maranhão. Aqui eu tenho um quadro que apresenta aí um modelo de um planejamento estratégico. Vocês vão observar na parte de cima, no chamado cenário, nós temos pontos fortes, limitações, ameaças, oportunidade. E tentem lembrar em que momento vocês já viram isso. Tenho certeza que não foi só comigo. Em outra disciplina vocês já tiveram também. Pensa aí, conta até 3. 1, 2, 3. Vocês viram isso também, não só na análise de SWOT, que no primeiro vídeo da disciplina de análise e elaboração de projetos, a gente trata muito sobre isso. Volto a dizer, a análise SWOT não é a única ferramenta técnica que pode ser utilizada, mas, sem sombra de dúvida, é uma das principais, mais adotadas e mais utilizadas pelo mundo corporativo. Bom, para a gente já ir chegando para a parte final desse nosso vídeo, é importante estar colocando
algumas questões. Planejamento estratégico não é um calendário de atividades, não é uma lista de ações, não se resume a uma lista de desejos, a um cronograma, orçamento. Na realidade, tudo isso faz parte, está englobado. Mas não vamos pensar que a empresa, de repente, fez um calendário de ações e atividades, pronto, ela já tem um plano estratégico, planejamento estratégico. Não, está muito longe disso. Muitas organizações, turma, perdem tempo excessivo, energia intelectual preciosa tentando planejar e fazer um diagnóstico do seu futuro. Criam planos estratégicos grandiosos, apoiados em orçamento detalhado, estimativa de recursos, plano tático, cronograma, mas a maioria desses esforços tem pouca ligação com o sucesso dos negócios. Não se evidencia lá na frente onde a empresa quer se posicionar, se quer se colocar dentro desse mercado. Outra imagem que consta também no livro dos professores Lozano e Martins, que são os tipos de planejamento. Os 3 níveis, nível estratégico, nível tático e nível operacional. Os planejamentos que nós falamos até, estratégico, tático e operacional, estão relacionados a cada um desses níveis da organização. Aqui eu tenho também um pequeno resumo das escolas do pensamento estratégico, que eu não vou entrar em detalhes, consta no material de vocês. Eu nem vou exigir, inclusive, isso, né, para efeito de aprendizado, mas é interessante, que vocês possam ler, visualizar esse resumo que eu coloco aqui através desse quadro, mas também ler uma breve descrição do que consta na apostila que já fora disponibilizada a vocês. Aqui algumas das referências que foram utilizadas e até o nosso próximo vídeo, onde nós iremos discutir a metodologia de elaboração do planejamento estratégico. Abraços e até lá!